rádio faz história. Silvio Santos começou a ganhar destaque no rádio, na Rádio Nacional de São Paulo, desde o final dos anos 50 do século passado. E é sobre este Silvio Santos, radiofônico, modulando voz para cada situação, é que Fernando Morgado, nosso colaborador das terças-feiras, traz um áudio bem interessante. Você vai curtir, tenho certeza, um outro lado da carreira do Silvio Santos, nos tempos de Rádio Nacional de São Paulo. Fernando Morgado, escritor, especialista em mercado da comunicação e também pesquisador e apaixonado por rádio, nosso colaborador das terças-feiras. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Obrigado a você, Marcos. Obrigado também aos ouvintes da MEC pela atenção de toda terça-feira. E, bem como você disse, trazemos hoje um áudio raríssimo, interessantíssimo, sobre os mais diversos aspectos. Primeiro, da gente ouvir o Silvio Santos com uma voz, uma cadência, um tom bem diferente do que a gente ouve hoje na televisão. É claro que, hoje em dia, imagina, né, o Silvio Santos vai completar agora em dezembro 84 anos de idade. E com o tempo, a voz vai ficando mais grave, a coisa vai ficando mais fechada. E a gente vai ouvir o Silvio Santos muito jovem. Então, naturalmente, a voz dele está um pouco mais aguda. Mas além disso, desse aspecto da forma, também tem o aspecto do conteúdo. A gente vai ouvir um registro do Silvio falando no programa dele na Rádio Nacional de São Paulo sobre um tema que na época era tabu, que é o divórcio. Falando como a ouvinte deveria reagir ou continuar reagindo ao divórcio. Um registro bastante interessante também nesse sentido, porque o Silvio Santos, ele quando começou no rádio, ele começou fazendo programas de auditório, junto com o Manuel de Nóbrega, junto com Ronald Golias, Moacir Franco, Canarinho e tudo mais, mas depois ele virou um comunicador de estúdio, falando para as donas de casa nas manhãs de São Paulo. E é esse Silvio Santos comunicador que a gente vai ouvir hoje. É comunicador e vamos ouvi-lo nos anos 70. O Silvio foi comunicador da Rádio Nacional de São Paulo até 76, 77, quando ele trocou a Rádio Nacional de São Paulo, que já pertencia ao Sistema Globo de Rádio e que estava prestes a passar a se chamar Rádio Globo. Ela começa a transição para a marca Rádio Globo em 77, né? Ela passou a ser, deixou de ser da organização Vitor Costa e passou a ser do Sistema Globo em 67, mas continuou com o nome Rádio Nacional. Aí em 77 ela passa a se chamar Globo Nacional, 78 Nacional Globo, perdão, em 77 Nacional Globo, 78 Globo Nacional, em 79 Rádio Globo. Mas antes disso, Silvio Santos deixava a Nacional para ir trabalhar na Rádio Record, justamente naquela transição de 76 para 77, não é isso, Fernando? Sim, porque nessa época o Silvio Santos ele fazia o programa na Rádio Nacional de São Paulo, que inclusive ele sempre disse que foi o último lugar onde ele foi empregado, onde ele teve carteira assinada. Foi na Rádio Nacional de São Paulo, porque na televisão ele já não era empregado. Ele alugava o horário do domingo. Ele alugava o domingo quase todo da TV Globo. E quando acabou o contrato dele com a TV Globo, ele também saiu da Rádio Nacional, que viria a ser Rádio Globo. E nessa época, ele na televisão se transferiu para a rede Tupi, alugando o domingo da Tupi, e ao mesmo tempo começou a montar o SBT, inaugurando primeiro a TVS no Rio de Janeiro e depois montando outras estações. E no rádio, ele também se tornou acionista, se tornou sócio da Rádio Record. Ele, na verdade, comprou 50% da Rádio Record S.A., que controlava a rádio e a TV Record Canal 7. E aí, nessa negociação, ele acabou levando o programa Silvio Santos para a Rádio Record. Imagina a manhã da Record como era de grande audiência no final dos anos 70, né? Porque tinha o Zebetio, que mostramos aqui na quarta-feira da semana passada. Aliás, o áudio já está no site, você entra lá no ambiente do Todas as Vozes, né? O radios.abc.com.br/todas-vozes. Mostramos o Zebetio com a colaboração do Paulo Francisco. Então era o Zebetio de 5 às 7, depois vinha o Gil Gomes e depois do Gil Gomes o Silvio Santos. Era a manhã da Record no final dos anos 70, uma audiência impressionante, Fernando. E é interessante notar o seguinte, como se deu a transição, porque o Silvio Santos durante toda a década de 70 fez programas na manhã do rádio, primeiro na Nacional, depois na Record, mas com o tempo, até por conta da demanda dele de trabalho na televisão, como acionista de televisão, ele foi reduzindo o horário dele até chegar a fazer apenas a faixa das 9 da manhã.
fazia de 9 às 10 da manhã, e já no final do programa dele no rádio, ele trouxe muitos quadros da TV criando versões radiofônicas. Então, por exemplo, o Vivo Samba, que ele fazia na televisão no domingo, ele fazia de segunda a sexta no rádio. O Qual é a Música, ele fez uma versão radiofônica. E outros quadros, quem sabe mais, O Homem ou a Mulher. Ele fez uma releitura para o rádio, mas isso já na época final. No final ele já não conseguia também, por conta do tempo, os horários e tal. E fazia muito programa gravado, resgatando quadros e tudo, até que um belo dia acabou. Meados dos anos 80, lá pelo meio dos anos 80, ele disse, não, chega, eu acho que eu já cumpri meu papel no rádio, vou fixar só agora nas minhas empresas, né? Foi acabou o programa Silvio Santos no rádio, mas é importante a gente ressaltar esse momento, que é muito especial. O Silvio Santos teve uma carreira no rádio importantíssima, foi o alicerce dele para a televisão, que é fundamental e muito marcante para a comunicação no Brasil e para o estilo de comunicação. O Silvio Santos conseguiu e consegue até hoje coisas impressionantes em termos de carisma, de alcance e de longevidade. Só a Inesita Barroso consegue ficar tanto tempo no ar. Ele mesmo costuma brincar disso. Na televisão, só dois: Inesita Barroso e Silvio Santos. É verdade. O Fernando, então vamos ouvir. E como disse o Fernando, gente, esse áudio que ele traz pra gente mostra um Silvio Santos dos anos 70 na Rádio Nacional de São Paulo. Um Silvio Santos conselheiro, suave. E é aquela história, quem é craque, né, talento na comunicação, sabe qual o tom de voz adequado para cada situação. Então, como ele é um conselheiro e ousado, como disse o Fernando, mexendo com um tema delicado, que é a separação desta mulher, então ele adota um tom suave, um tom, digamos assim, um Silvio Santos, o homem dos conselhos sentimentais. Não é isso, Fernando? Digamos assim, foi um Silvio Santos diferente, pegando um nome de um programa que ele fazia na TV Tupi, que era Silvio Santos diferente, porque ele fazia sentado, não fazia em pé. Então não deixa de ser também um Silvio Santos diferente, esse que a gente vai ouvir. Então vamos conferir Silvio Santos, anos 70, anos 1970, Rádio Nacional de São Paulo, atualmente Globo São Paulo, numa espécie de conselho sentimental. Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não estou brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher faz 2 anos. Ela tem 3 filhos. Claro que sofreu muito, mas depois compreendeu que ele estava apaixonado pela outra e não sente revolta. Tanto que ele vem sempre à sua casa, visita os filhos, sai com eles e são bons amigos. E ela pergunta: ô Silvio, será que isso está errado? Tem gente que diz que eu devo falar mal dele para os meus filhos, mas eu não tenho coragem. Olhe, Flávia, na opinião do psicólogo que trabalha comigo neste quadro, você faz muito bem. Você entendeu que o seu marido ficou apaixonado por outra mulher. Você deu liberdade a ele, que se casou outra vez. Mas você reconhece que ele tem todo o direito de ver os filhos e de ser amado por eles, apesar de tudo. Tá aí, Flávia. Se todo mundo entendesse que não adianta amarrar o marido ou a mulher do lado quando o amor acaba, não havia tanto drama. Eu sei que você sofreu, mas compreendeu, aceitou e não está prejudicando os seus filhos com a sua raiva ou com o seu desejo de vingança. É isso que eu acho mais bonito. Porque os filhos, nessas histórias todas, Flávia, são sempre as maiores vítimas. Porque geralmente a mulher que é abandonada por outra fica envenenando as crianças, falando até o que não é verdade do marido. O fato é que não deu certo, acabou o amor que existia nele por você e você entendeu. Mas os filhos de vocês dois são uma coisa à parte. Deixe que os amigos falem, que digam que você é boba, que deveria se vingar. Gente cheia de ódio tá cheio por aí. E essa gente quer envenenar a alma humana. Deixe que falem, porque bondade, compreensão, amor nunca fez mal para ninguém. Pelo menos, Flávia, a sua consciência está tranquila. Claro que você está sozinha. Claro que você sente falta de um amor, mas você não tem a alma cheia de ódio, o que faz um bem danado. Flávia, continue assim, ouviu? Não mude não, porque gente como você, infelizmente, é coisa rara. Os seus filhos devem amar o pai, se ele também gosta tanto deles e você já perdoou.
Agora é esperar que o futuro talvez lhe traga aquela felicidade que você merece, aquela felicidade que está faltando para você, que é um amor. E você merece, tá ouvindo? Pela sua carta, Flávia, a gente percebe que você tem muitas qualidades. Talvez, quem sabe, o seu marido um dia se arrependa. E por isto, estou lhe dando hoje com admiração a minha palavra amiga. A palavra amiga do Silvio Santos, todo carinhoso, todo conselheiro. Saio lá do animador, que ele também tinha esse lado animador na Rádio Nacional, num tom de voz um pouquinho diferente, mais animador, e entro lá do o conselheiro sentimental, né, Fernando? E trazendo também alguns elementos da televisão, como a gente disse, por exemplo, essas palmas gravadas na abertura e no encerramento de cada quadro, o tema de abertura do programa, que era o mesmo da televisão, também era no rádio, e alguns outros elementos que faziam essa costura entre o Silvio Santos da TV e o Silvio Santos do rádio, apesar de ele saber muito bem que a linguagem dos dois meios é completamente diferente. Ele entendia disso perfeitamente, entende disso perfeitamente. E colocava a voz adequada e a interpretação adequada para cada momento. Maravilha. Fernando, divulga aqui para os nossos ouvintes o seu blog, para quem quiser acessar, conhecer outras belas histórias sobre o rádio, por favor. É fernandomorgado.com.br. Tá certo. E não esqueçam que assim que ficar pronto o livro que o Fernando está preparando com a biografia do Blota Júnior, vamos fazer ampla divulgação aqui, não é isso, Fernando? Com certeza, com certeza. E a presença de vocês, ouvintes da MEC, e sua especialmente, Marco Aurélio, no lançamento, quando isso acontecer, em São Paulo, no Rio, vai ser uma honra imensa. Ok, Fernando, terça-feira que vem tem mais. Com certeza, até lá. Fernando Morgado é nosso colaborador do quadro O Rádio Faz História, nas terças-feiras, aqui na valorização da memória do rádio do Brasil. O rádio faz história.